Notem vocês que, só para lembrar aqui, na última semana, na semana da eleição, eu tive inclusive muito poucos votos. Houve, todos sabem, a população toda sabe. Primeiro, uma articulação maquiavélica por parte de alguns inclusive que participaram muito diretamente da gestão. Houve, de fato, não direi todos, mas candidatos a vereadores, por exemplo. Tem vereador que sai hoje dizendo que tem pena ou tem preocupação com a saúde, quando não jamais vi falar, tratar nada de bem de saúde, a não ser em benefício próprio. Tem vereador que eu, de fato, todos sabem, fui bastante prejudicado por alguns dos candidatos a vereadores que resolveram fazer carreira solo, não é? Achando que assim me prejudicaria. Claro que me prejudicou, mas obviamente quem não sabe fazer contas não chegou a esta conclusão. Mas eles sabem, aqueles que tentaram me prejudicar terminaram se prejudicando, então aquela história do feitiço caiu contra o feiticeiro também, embora tenha me prejudicado. Este é um aspecto. Depois tem outra coisa. Chama atenção aqui que os momentos políticos, por exemplo, respeitei na nossa convenção trazer apenas as pessoas conforme manda a lei, que ficasse dentro de um espaço razoável, com a devida distância. Outro candidato no outro dia fez uma passeata, outro no outro dia fez uma carreata. Isto teve uma influência sobre o imaginário das pessoas. Depois buscaram fazer outras carreatas, sabe, de maneira que isto foi, de alguma maneira, levando ao imaginário das pessoas a ideia do já ganhou. E me vejam que nos últimos 15 dias, no sábado fatídico, soltaram lá uma notícia mentirosa, não é? Eu, de fato, para mim, me foi realmente surpresa, como é que aquilo saiu como um rastilho de pólvora, dizendo que eu tinha desistido da campanha. Mentira. Desisti, não sou covarde. Eu não sou covarde, eu sou da trincheira, eu sou homem de luta. Tanto sim que fiquei até o final. E daí, isto, houve inclusive algumas pessoas acreditaram, meu vice-candidato a vice-prefeito já mesmo já não acreditou mais na própria eleição. Alguns vereadores já não acreditaram. De maneira que alguns deles, inclusive, tomaram um rumo de ouvir dizer, foram inclusive apoiar veladamente outro candidato, o que para mim é uma vergonha, fico triste, mas eu não tenho controle sobre as pessoas. Digo que da minha parte mantive a minha dignidade, todos os meus compromissos foram honrados, desafio que alguém diga que eu não honrei os meus compromissos. Então, Ivone, desculpe. Então, a política tem destas coisas. E no final, só para concluir este item, percebo que as pessoas já não votavam. Foi assim, a política aqui tomou assim polarizou, de tal maneira que a minha análise é esta. Na última semana, os meus eleitores, que já imaginavam que eu não poderia ganhar as eleições, na última semana, últimos 15 dias, última semana. Então eles me imaginaram o seguinte, eles já não votavam mais nem no candidato A e nem no candidato B. Eles votavam contra o candidato A ou contra o candidato B. Quer dizer, ficou aquela coisa raivosa, sendo que a grande maioria dos meus eleitores preferiram estar com o candidato eleito. Então, de maneira que são coisas que acontecem na política. Eu, de forma democrática, aceito, respeito, o povo é soberano, a escolha das pessoas, democracia se faz assim, não é nenhum ressentimento. Fico triste porque tenho certeza, inclusive pelas obras todas que citei aqui, pela forma como o governo, às vezes nos faz refletir e pensar que talvez esta é a minha maior preocupação, Ivanildo. É que talvez as pessoas não estejam acostumadas com democracia, não estejam acostumadas com o que seja respeito com o dinheiro público, o que seja respeito com as pessoas. As pessoas agem
muito mais individualmente. Então, no interesse pessoal, particular, individual, não do coletivo. Então, obviamente que isto, quando agiu individualmente, mas pensando apenas em si ou apenas na paixão política ou na vingança política de um candidato ou de outro, fez com que polarizasse. É isso que aconteceu. Aí vejam vocês, se você disser, alguém poderia dizer, não teve habilidade. Tudo bem, eu não tenho problema em dizer isso, não. Talvez eu não tenha tido essa habilidade. Se você chamar que a habilidade seja truculência, ou que seja imposição, ou que seja colocar um modo grosseiro de falar que a faca no pescoço do outro para forçar essa barra, não. As pessoas, eu tenho demonstração clara aqui de que sou uma pessoa com ações claramente democráticas. Fiquei satisfeito? Não fiquei. Não fiquei, porque acho que os secretários deveriam ter uma posição mais respeitosa, não é? Deveria respeitar também a população. Mas é do processo. É do processo. Eu não posso mudar isso, né? E nem desejaria, porque fiz aquilo que a minha consciência disse, é assim que estou. Porque muitas pessoas falam de democracia quando lhe favorece, mas que é negar a própria democracia, mas quando isso é para o todo, que é a verdadeira democracia, então as pessoas resolvem não aplicar. Então eu acredito que tenhas feito isso e a população, eu tenho certeza que me conhecem desta maneira.